gosto, entender o que está ocorrendo, eu vou começar a falar do Kant. Mas de uma maneira que leve a gente a entender o que é o kantismo. Isso não vai nos afastar do Spinoza, pelo contrário, as coisas começam a ficar mais claras. Você vai entender o que é um Deleuze, um Deleuziano, um Foucault. Então vão ficar muito claras. A gente só tem que se esforçar, né? Eu segui uma orientação de um grande leitor do Kant, que é o Joseph Vialatou. Ele faz uma leitura muito bonita e muito original do Kant. Então vou me orientar por ele, pelo menos nesses inícios. Depois vão vir outras coisas. Mas a leitura do Vialatou é muito poderosa e muito brilhante. Dá uma luz a gente muito boa. A grande preocupação do Vialatou, vamos dizer, o aspecto da filosofia do Kant que interessa diretamente o Vialatou é a moral. Mas nós não podemos entender a moral kantiana se nós não entendermos exatamente o espírito do kantismo, ou dessa filosofia que passou a ser conhecida como o criticismo, né? A filosofia crítica de Kant. Então é isso que é brilhante no Vialatou, que ele entendeu com muita clareza o Kant, e ele nos leva para domínios que são dificílimos, mas com base. Vamos dizer assim, começar assim, no século XVIII, na Europa, aflorou uma corrente, uma tendência de pensamento que passou a ser conhecida como, a história da filosofia se refere a ela como filosofia das luzes, e que os alemães chamam de Aufklärung. Essa palavra alemã, Aufklärung, para se referir ao que, vamos dizer, os franceses chamam de filosofia das luzes, ou iluminismo, como a gente também conhece. Vamos dizer que essa filosofia das luzes, ela de uma certa maneira contagiou o pensamento do século XVIII. Por isso que se diz o século das luzes, né? Ficou conhecido como o século das luzes. Agora, o que vem a ser esse século das luzes, essa filosofia das luzes? Há um aspecto dessa corrente que seria a crítica a todo o pensamento anterior, a tudo que já, vamos dizer, a todo o passado, né, anterior ao século XVIII. Haveria uma recusa de todos esses saberes, de todo esse pensamento. E o lado que seria, vamos dizer, o seu aspecto positivo, que seria uma crença fervorosa no advento próximo da felicidade. O século XVIII expôs e decantou muito a felicidade. E quando a gente pega o Foucault, nós vamos reencontrar isso, Foucault apontando para esse momento do pensamento da vida, né? Quando a grande questão passa não é mais a vida depois da morte, o outro mundo, mas a felicidade nesse mundo. E o século XVIII estava contagiado por esse espírito. Então foram escritos, inclusive, muitos ensaios, textos filosóficos sobre a felicidade, apologia da felicidade, tratado sobre a felicidade. Agora, por que essa crença, essa esperança no advento da felicidade, ela estava apoiada em quê? O que garantia essa crença? E eles diziam que o que traria felicidade seriam as luzes da ciência, as luzes da razão. A razão com a ciência iluminaria as trevas e prepararia o caminho para o homem atingir a felicidade. Que, vamos dizer, a felicidade era aqui entendida como um composto de um grande número de prazeres, de um maior número possível de prazeres. Também assim, olha só, ela seria um composto de um maior número de prazeres. E aí entraria, inclusive, cálculos no sentido de como obter o máximo de prazer com o mínimo de esforço. Esse era o espírito.
Acho que nós ainda temos um pé nisso, né? De alguma maneira. Está bem assim como eu estou dizendo? Então esses, vamos dizer, seria o espírito do século. Ou o ar do tempo, né? A gente pode dizer assim. Está bem assim, André? Tá bem. Tá? Então essas luzes da ciência seriam o farol. Por isso luzes, né? Porque a razão traria as luzes. Está bem assim, né? E havia alguns que não se contentavam apenas com essas luzes vindas da ciência, mas queriam encontrar os próprios fundamentos das luzes e da própria ciência, do próprio conhecimento. Vamos dizer que esses seriam os partidários, os defensores de um racionalismo dogmático. E eles pretendem não uma ciência no sentido de física, como se entende nesse momento, uma ciência dos fenômenos, mas uma metafísica, ou uma ciência do ser em si. Por isso um racionalismo dogmático, porque seria essa crença nas luzes, né, na razão, tanto no conhecimento dos fenômenos e aqueles que pretendiam, inclusive, conhecer as fontes das luzes, conhecer os próprios fundamentos do conhecimento. Está bem assim? Vamos dizer que pelo que eu estou dizendo, o espírito era o mais positivo, né, e esperançoso possível. Mas havia alguns obstáculos. E um deles era o pensamento, a filosofia do Hume. Vamos dizer, o Hume produziu uma espécie de abalo em toda essa confiança. Ao publicar uma obra que é Investigação sobre o Entendimento Humano, em que ele, num determinado capítulo dessa obra, faz uma crítica ao conhecimento da causalidade. Que eu vou passar batido por aqui agora, mas depois ele vai ter que entender isso bem. Porque essa crítica que o Hume faz, essa exposição que ele faz sobre o conhecimento da causalidade, eu estou dizendo que ela vai aparecer como um obstáculo ou alguma coisa que o Kant vê como perigosa, como alguma coisa muito perigosa, porque ela pode abalar todo esse dogmatismo, porque foi exatamente o que ocorreu. O próprio Kant sentiu-se abalado na sua crença dogmática quando ele leu Hume, pelo menos no que respeita à ciência, ao conhecimento científico, porque o Hume vai expor que a causalidade, o julgamento de causalidade, vamos dizer assim, o julgamento de causalidade não seria, e aqui vai ficar difícil, um juízo analítico. E quando o Hume diz isso, o que ele está dizendo é que o efeito não estaria pré-contido na causa, porque se o efeito já estivesse contido na causa, bastaria analisar o conceito da causa para que se encontrasse o conceito do efeito. E aí, o julgamento de causalidade, ou o conhecimento da causalidade, seria analítico. Nós faríamos apenas uma análise de um conceito e encontraríamos os outros conceitos contidos nele. E o Hume diz que pensa que o conhecimento ou o julgamento de causalidade é um juízo sintético, em que nós afirmamos uma conexão necessária entre dois termos completamente heterogêneos. Um não estaria contido no outro. Haveria aí a afirmação de uma conexão necessária entre esses dois termos, mas eles não seriam contidos um no outro e viriam da experiência. Está bem assim? Então vamos dizer que essa exposição do Hume, eu estou dizendo que ela aparece como um abalo para essa crença no advento da felicidade que as luzes trariam. E ela começa a abalar determinados espíritos, como foi o caso de Kant. E foi decisivo isso para o surgimento da filosofia crítica. Porque quando Kant leu Hume, aquilo abalou ele. E se abalou é porque ele deu importância, porque
ao que Hume estava expondo. Então a leitura de Hume produziu esse abalo nele. Tá bem assim? Mas o Hume estava fazendo uma crítica ao Kant? Não, mas ele estava colocando em questão a razão. Todo o conhecimento. Porque o conhecimento, ele não para de trabalhar com essa relação de causa e efeito. E estava centrada sobre essa ideia de que os julgamentos de causalidade, aquele que nos dão as causas, são analíticos. Que a razão, por uma análise desses conceitos, conheceria os seus efeitos. E o Hume diz, olha, não é isso. E quando ele faz essa crítica, o que ele abala é todo o conhecimento que está centrado na razão. Por isso que o Kant percebeu. O Kant diz, é um momento que o ceticismo, eu falei de dogmatismo, vamos dizer, o que o Hume traz é um ceticismo. O dogmatismo é uma crença na razão, no conhecimento racional, no poder da razão. E o que o Hume traz é um ceticismo que envolve, que desce sobre toda essa produção racional. Está entendendo? E o Kant entende isso. Foi isso que eu falei. O Kant entendeu o que estava ocorrendo. Não sei se também. O Hume colocou em questão, né? Colocou em questão. Porque quando ele traz, você vê que ele abala essa certeza que se tinha dos juízos analíticos. Ele abala isso. E diz que os juízos de causalidade são sempre sintéticos. Ora, sintéticos, eles derivam da experiência. Eles não são a priori. Eles vêm da experiência. Então ele tira todo o valor dos juízos analíticos. Todos os juízos analíticos, nesse momento, ficaram numa situação muito delicada. Eu não sei se está vendo. E o problema é que o julgamento de causalidade é entendido enquanto um juízo analítico. E o julgamento de causalidade é o cerne do conhecimento científico. Porque a física vem nos dar o conhecimento das causas dos fenômenos naturais. Vê se está bem assim. Está bem assim, né, Eduardo? Está muito bem. Agora, entre as coisas que se veem abaladas, aparece a moral. Porque a moral, vamos dizer, seria a encarregada de abrir os caminhos para o fim, que seria a felicidade. O que eu estou dizendo é não só a filosofia especulativa, mas a filosofia moral também se vê abalada. Há um ceticismo que começa a tomar conta de tudo. Está bem assim? E diz o Vialatu que o Kant, quase, ele está prestes a perguntar se ele pode esperar das luzes da ciência ou da metafísica, da ciência dos fenômenos, ou da ciência das realidades transcendentes, se ele poderia esperar dali os fundamentos para a constituição da moral. Mas o Kant segue outros caminhos. Porque o Kant tem outras influências que são muito fortes sobre ele. Uma delas foi a sua forte educação religiosa, luterana. Ele era discípulo de um camarada chamado Spener, que era muito famoso na época, que era um luterano. E o Spener havia ensinado, dentro desse espírito, que ele fazia parte de uma corrente chamada pietista. O Kant é considerado um pietista por essa ligação que ele tem ao Spener. E os pietistas acreditavam, eles pregavam, que não se deve procurar os fundamentos da moral na ciência ou na metafísica, mas na pureza do coração. Olha só, nem na ciência nem na metafísica, não seria lá que se deveria procurar.
mas na pureza do coração, na retidão da boa vontade. Mas o Kant também não segue essa linha, porque o Kant entende que quando o Spener pensa isso, quando os pietistas pensam dessa maneira, eles consideram que aqui há uma graça sobrenatural, que seria dado por uma potência sobrenatural, por uma transcendência. E o Kant está muito mais inclinado a procurar os fundamentos da moral na razão. Estão entendendo? Não numa graça sobrenatural, mas na razão. Vê se estaria claro. Então vamos dizer, ele recusa o conhecimento científico e o conhecimento metafísico, mas recusa também o pietismo. Mas ele não abandona a ideia de que a moral deve ter o seu fundamento na razão. Vê se estaria claro o que eu estou dizendo. Está dando para acompanhar, Jorge? Tá? Veja bem, ele não segue o caminho que seria das luzes da ciência, que a moral encontraria os seus fundamentos para se constituir. Nem a metafísica. Vamos dizer, nem conhecimento dos fenômenos, nem de realidades transcendentes. Porque a metafísica seria conhecimento de realidade transcendente. E a ciência, conhecimento dos fenômenos. O Kant recusa, ele não procura os fundamentos da moral em nenhum desses dois lugares. A voz do Spener aí fala muito forte nele, a voz do pietismo. Mas também não satisfaz o Kant, porque aí a moral seria fundada numa graça sobrenatural. Ela é uma graça divina. Está bem assim? E o Kant se inclina a procurar a moral, vamos dizer, do lado do senso comum. A moral comum. E ele começa a colocar a questão dos fundamentos da moral. Vê se estaria bem. Quais seriam os fundamentos da moral? Mas se ele procura os fundamentos da moral do lado da razão, é porque ele se preocupa, antes de constituir uma filosofia moral, com a razão. A razão é fundamental. Porque se ele quer fundamentar a moral na razão, é preciso que a razão seja alguma coisa, que nós conheçamos os seus poderes, o seu valor. É preciso que o Kant mostre, porque nenhum filósofo vai fundar uma moral, vai fundar uma filosofia em princípios que ele não considere princípios muito bem fundados, que qualquer peteleco possa botar aquilo ali por terra. Não é isso? Então, se o Kant quer fundar a moral na razão, é sem dúvida porque ele considera, ele entende a razão como sendo capaz de fundamentar a moral. Então, o que nós precisamos entender para entender Kant é, antes de mais nada, qual é a questão dele com a razão. Porque, veja, por isso que eu falei antes, como o Vialatum nos mostra essa questão das luzes, toda essa euforia em torno das luzes, o Kant é abalado tanto no seu dogmatismo científico como no seu dogmatismo moral, mas isso não faz com que o Kant não procure estabelecer aí um racionalismo que vai ser um dos mais poderosos, um dos mais marcantes da história do pensamento. Porque a grande questão que o Kant, vamos dizer que o criticismo poderia ser colocado como sendo essa questão: qual é o valor? Qual é o valor? E qual é a extensão legítima da razão? Qual o valor e os poderes da razão? Está bem assim? Vamos dizer que a filosofia de Kant vai ser a colocação e a solução desse problema. Qual é o valor? Qual é o valor da razão e qual é a extensão legítima
quais são os confins do conhecimento. Está bem assim? Qual o valor e qual o poder da razão? Vê se está claro. Está vendo? Valor seria no sentido moral, né? Qual é o valor dela? O que ela vale? Se realmente a razão pode fundar o conhecimento, ele tem que me dizer qual é o valor dela. Eu não sei se está bem. Porque a razão não havia sofrido uma desvalorização, o que o Dewey fez foi isso. O Dewey desvalorizou a razão. Ele abalou essa crença que se tinha na razão. Então o Kant vem e quer saber qual é o valor e quais os poderes da razão. O que ela pode, que ele divide essa questão em 3 subquestões. Que posso eu saber, que devo eu fazer e o que me é permitido esperar. Olha só, que posso eu saber, ou seja, o que a razão pode no domínio do conhecimento. O que eu devo fazer? Moral. Está bem assim? É o domínio dos deveres. E o que me é permitido esperar. Vamos dizer que a primeira questão, o que eu posso saber, é a crítica da razão, vai ser desenvolvida na crítica da razão pura. E as 2 últimas questões, nas obras morais, no fundamento da metafísica dos costumes e na crítica da razão prática. Está bem assim? Ou não? Então veja bem, essa questão, entrar no kantismo é entrar nessa questão. Qual é o valor e quais os poderes da razão? Qual é a extensão? Está bem? O que posso eu saber? O que devo eu fazer? O que me é permitido esperar. Vê se está bem assim para... Mas isso para chegar... Não, ele vai desenvolver aí, a gente vai ver o que ele vai desenvolver aí. Porque antes de mais nada, porque você vê, a questão dele é exatamente essa. Qual é o valor e o que a razão pode. Entendeu? E o kantismo vai se desenvolver em torno dessa questão. Não sei se está bem. O Spinoza não perguntava assim, o que pode o corpo? O Kant está perguntando, quais são os poderes da razão? Quais são os limites legítimos? Qual é a extensão legítima? Vê se está claro. Quais são os domínios desse poder? Eu não sei se está bem. Em conhecimento e em moral. Vê se está claro. Se você estiver entendendo o pouco que eu falei, você já assusta muita gente aí que estuda filosofia. Não é quem não estuda filosofia se assusta com tudo. É muita gente aí que acha que estuda filosofia. Se chegar e colocar essas questões para eles, eles vão falar assim, que negócio é esse aí? Porque eu estou dizendo, a gente aqui está entrando no cerne, a gente tem que entender isso aqui, a gente vai para o cerne do Kant. Aí, aquele sistema dificílimo, ele começa a se tornar compreensível. Está bem? Porque eu poderia começar a dar uma aula do Kant aqui, e isso ia começar a aparecer um monte de nome de conceito para vocês, e vocês iam falar, o que eu vou fazer com isso? Qual é a importância disso? E por esse caminho eu estou tentando fazer vocês perceberem onde o criticismo se está. O que é o criticismo? O que ele queria? Exatamente. E se a gente entender isso, a gente começa a acompanhar o desenvolvimento do Kant com interesse. Você vê que filosofia que surgiu aí, que pensamento que vai ser elaborado aí, os problemas e os conceitos que o Kant vai levantar e vamos dizer, toda a reorientação que ele vai dar ao pensamento. Não sei se está vendo. Está claro, assim? Então veja bem, quando ele coloca essa questão, que posso eu saber, eu disse essa questão é referente ao conhecimento, ou vamos dizer, à filosofia especulativa.
Porque quando o Kant lhe pergunta o que posso eu saber, ele está pensando o seguinte, olha, a razão pode alguma coisa. Ela tem algum poder, porque ele olha para o seu tempo e vê que há uma ciência que se desenvolveu. Ele diz, a física está aí. Não sei se está bem, olha só, a física está aí. Agora, como ela está aí? Com que direito ela está aí? Como é possível a constituição desse conhecimento? Eu não sei se está bem. E quais são os objetos desse domínio? Está bem assim? Veja bem, está clara essa questão? Essa questão ela é simultaneamente uma justificação e uma definição. Ela envolve uma justificação e uma definição. Porque o que o Kant está pensando é trata-se de justificar o conhecimento científico e definir os limites do seu domínio. São as reais extensões do seu domínio. Se está claro? Não apenas justificar, fazer uma justificação, mas também definir a extensão, os limites do conhecimento. Vê se aí é claro. Tá? Mas tem que ficar atento a tudo, tá? Porque eu te falei, eu vou te passar uns textos, você vai começar a vir em questões cabeludas. E essas questões é que vão trazendo poder pra gente. Vê, Ângela, como é que tá? Tá ótimo. Tá bem, tá? Então, justificação e definição. Veja como é que é claro. A definição é estabelecer os limites. Definir é dar os limites, estabelecer os limites. Ou seja, talvez o Kant, nessa tarefa que ele se propõe, ele vai impor determinados limites ao conhecimento. Ou seja, o que eu posso conhecer. Até onde vai o poder da ciência, até onde vai o poder da razão no conhecimento dos fenômenos. Ou se a razão pode conhecer também, além dos fenômenos. Vamos unir todas essas questões. Quer ser? É possível ou não uma metafísica, uma ciência, uma metafísica entendida como ciência de realidades transcendentes? Uma ciência do ser em si? Eu não sei se está claro. Está vendo? Esse está bem aí para todo mundo. Você tem questões. Qualquer dúvida aqui tem que falar. Está vendo? Você vê que a gente está se instalando num domínio que é completamente diferente do que a gente vinha trabalhando até agora. A gente vai perceber que aqui não vai passar as coisas que passaram numa filosofia do Spinoza. Depois a gente vai começar a poder fazer confrontos, entender o que ocorre com a filosofia como a do Deleuze, o que faz a beleza daquela filosofia, por que o interesse de Deleuze por determinadas linhas. Tudo isso começa a ficar muito claro. Então, veja bem, a questão do Kant parece que nesse momento o que posso eu saber é uma questão com o conhecimento científico. Ele tem a física do Newton, que ele encontra essa física é um dado. Então ele diz, olha, há essas proposições que foram produzidas pela razão. Qual é o valor? Qual é a legitimidade? Qual é... Como justificar isso? Onde elas se fundam? De que maneira a razão pode produzir esses conhecimentos? Diante disso, o Kant, diante desse problema, o Kant distingue em todo conhecimento, ele distingue em todo conhecimento uma matéria e uma forma.